Estou conversando com o consultor André Cândido, o assunto são negociações, né? E eu deixei uma pergunta pendente no bloco anterior, antes de até mudar um pouquinho de assunto aqui. Existem dívidas que estão sendo pagas, estão parceladas, mas em um determinado momento, quem está pagando perde a condição, a capacidade de pagar aquela dívida, né? E aí, fazer o quê? Nesse momento recomeça-se uma nova negociação. Chama o negociador de volta, fala, olha, não está dando não, hein? Vamos ter que conversar novamente. Não tenho condição de arcar. A transparência é o grande negócio numa negociação, desculpe a redundância, mas é a melhor maneira de você criar credibilidade numa negociação, pelo jeito, né? Estar preparado e ter transparência no que se fala é fundamental. É tão comum as pessoas venderem, transferirem empresas para outros donos, né? Em que momento normalmente as pessoas percebem ou decidem vender uma empresa? Quando não está dando certo, certamente, né? A gente tem a maioria com certeza são pessoas que entraram, não se prepararam, não se planejaram, e aí iniciaram uma vida empresarial sem saber dos riscos que aquilo envolve, sem saber da quantidade de burocracia que você tem, principalmente no trato com o governo, para fazer uma empresa funcionar. Certo. E aí, quando ela abre uma empresa, no meio do caminho ela percebe, nossa, mas eu não sabia que era tão complicado, eu não sabia que a coisa era tão difícil, e aí fecha essa empresa. Estatística aí nacional, em torno de 70% das empresas quebram com até 2 anos de vida, né? Aliás, o assunto anterior tem um pouco a ver com isso também, né? Sim. Às vezes quebra porque não soube negociar os compromissos adquiridos durante esses primeiros 2 anos, né? Exatamente, se ela não se planejou, mas mesmo assim no curso ela poderia ter negociado bem e dado continuidade. E é um período que você não tem tempo ainda suficiente para ter crédito num volume suficiente na praça, né? Normalmente a empresa no começo tem menos crédito. Né? As dívidas, aparecem as dívidas, a empresa não tem crédito, aí complica, aí tem que fechar as portas, ou vender, né? Ou vender a empresa. Mas aí existem problemas nessa questão da venda de empresas, parece que um deles é a questão da avaliação da empresa, né? Sem dúvida. O empresário normalmente quando chega nesse ponto de que decide vender a empresa dele, ele vai, entre aspas, já no desespero, ou seja, já o emocional muito envolvido, ele acaba vendendo o que ele tem físico, né? E ele não consegue perceber a capacidade que você tem de gerar caixa daquela empresa ou a oferecer aquela empresa para uma outra empresa que dê continuidade naquele negócio dele com um volume de negócio muito maior do que o que ele tem hoje. Então, vender, se preparar e oferecer para a pessoa certa, ou se preparar montando um projeto dizendo a capacidade que aquela empresa tem de gerar caixa que deve ser o fator principal na hora de chegar no valor de uma empresa e não simples o seu tangível, né, vamos chamar assim. Na sua consultoria, você já teve o momento de aconselhar o empresário a não vender uma empresa? Olha, você está com um negócio rentável aí, não é o caso de você vender agora. Já aconteceu isso? Acontece sim. Acontece dele nos procurar para vender porque acha que o negócio não é bom e a gente acaba saindo de lá com outro contrato, que é um contrato de consultoria para poder auxiliá-lo mesmo a retomar os negócios dele. É frequente. É muito frequente? É frequente. Você acha que as empresas que quebram muitas vezes são por causa dessas coisas que a gente conversou agora? Falta de avaliação do negócio, falta de noção de gestão e falta de capacidade de negociação também? Essas coisas contribuem muito. O principal é a falta de planejamento, né? Sem o planejamento não adianta, nada vai para frente, nem na nossa vida pessoal, nem na vida empresarial. E uma vez planejado ou não, no curso da vida empresarial, é importantíssimo que se saiba negociar, é importante ter essas ferramentas. Olha só o que disse o consultor, entendeu? A falta de planejamento, de organização, de capacidade para administrar um negócio acaba transformando ele num péssimo negócio, às vezes para o empresário e para a família. E às vezes isso ocorre até no poder público, né? A gente vê tanta coisa não caminhando por falta de um gestor competente. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado.